Hoje, como parte do meu estágio supervisionado, nós vamos entrevistar o pastor Javan Ferreira, um pastor que é aqui da comunidade da Igreja Batista em Bela Vista, já está há 9 anos aqui como pastor. Ele é teólogo, filósofo, pedagogo e atua também como psicanalista. Eu vou fazer algumas perguntas e aí, conforme for, ele vai me responder. Pastor, há quanto tempo a comunidade de fé está estabelecida aqui? Essa igreja está estabelecida há 61 anos, desde 1964. Ela foi organizada em 27 de julho de 1964. Bastante tempo. E quais os principais desafios que o senhor tem tido aqui na liderança e na atualidade, depois da pandemia? Bom, os principais desafios é, primeiro, manter o povo, né, integrado, comprometido, com base na própria palavra, e a dinâmica, né, da membresia aqui, que a maioria mora um pouco distante. Depois da pandemia, a igreja morreram algumas pessoas, mudaram outras, a igreja ficou uma igreja mais 50, não que não tenha um ou outro Sim. jovem ali, adolescente, né? Sim. Então o desafio é, para essa geração, encontrar meios, estratégias de manter eles envolvidos e desafios de evangelização. Esse é o desafio nesse tempo. Uma igreja de porte menor, né, em termos de quantidade de pessoas e de recursos. Sim, também da teologia que abrange aqui, né? Mais conservador, né? Isso, nós somos uma igreja batista, né, da Convenção Batista Brasileira, que alguns falam que é do grupo histórico, ou tradicional, né, o conservador. Eu prefiro dizer que somos bíblicos. Sim, Tá? eu também acho. Então, esse tipo de igreja, a proposta é diferente, né? Não é apelativa à multidão, né? Não é apelativa ao emocional, é mais ao discipulado realmente bíblico, né? Racional. Trabalhando para que o crente seja maduro na fé. Sim. Maduro na fé. Sim. E como o senhor organiza aqui a comunidade? Os líderes, os pastores, os departamentos? A Igreja Batista Geral, né, tem um organograma, né, em termos de como ela se organiza, com a diretoria estatutária e os líderes de ministérios. Então é basicamente isso. Nós temos a diretoria estatutária eleita anualmente e os líderes de ministérios, que não são eleitos anualmente, mas segundo a vocação, a afinidade, eles se apresentam, né, e vão desenvolver o ministério dentro de um colegiado de líderes, né, e vamos trabalhando de acordo com a necessidade da igreja. Certo. E quais as principais demandas espirituais e sociais aqui dos membros da comunidade batista? Espirituais, penso que são as demandas de todo crente em Cristo, né? Ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de oração, uma vida diária, né, devocional, e vencer as próprias tentações e as ações do mundo, né, as ofertas do mundo, que de alguma forma podem esfriar na fé, podem afastar o crente, né, da comunhão com Cristo. E a igreja, ela cumpre esse papel de edificação pela palavra, de oportunizar trabalhos, né, ministeriais, serviços à igreja, a Deus, através da estrutura da igreja, e manter essa comunhão. A gente acaba ajudando o crente nas suas demandas, né, espirituais e as demandas sociais, pessoais, que o crente em Cristo é um ser humano, sim, como outro qualquer, inserido no mundo, e vai ter, né,
as aflições, as angústias, como também as alegrias que têm a ver com a sua existência. Então, as demandas sociais, nós seguimos o padrão bíblico, né, em termos práticos de necessidade, se for essa a ótica, né, de demanda social. Se tem alguém carente, que a gente toma conhecimento, etc., a gente tem o Ministério da Igreja, né, social, para atender essas necessidades. Né? E a igreja é uma grande rede também de relacionamento, né? Se tem alguém desempregado, a gente já põe nas redes, tenta ajudar de alguma forma e tal, mas a questão básica, né, de uma emergência, tendo a demanda, a gente entra em socorro dentro da nossa realidade. Né? Sim. Aí como funciona a parte de aconselhamento aqui, pastoral? Tem que ter algum curso específico? É só com o pastor? A gente incentiva o aconselhamento dos crentes uns com os outros. Né? Nós temos o Ministério de Casais, que atua apoiando os casais. Tem o aconselhamento pastoral, né, que vai desde um discipulado bíblico a uma demanda pontual que a pessoa está vivendo e procura, né, o pastor ou alguém que a gente tenha confiança e indica, né, para dar uma palavra de aconselhamento, sabedoria, principalmente ouvir, né, e a gente olha muito para isso, né, que as pessoas precisam ser ouvidas, desde que elas queiram falar, né, falar. E aí a gente atende o aconselhamento com agendamento, né, ou quando alguém traz algum caso, a gente também pode ter a iniciativa de aproximar-se da pessoa para dar abertura para ela conversar sobre algo que está lhe afligindo. Né? Aqui eu acho bem diferente, porque aqui eu acho que os membros são membros mesmo. Porque em outras denominações os membros parece que só são pessoas ali que estão jogadas. Aqui o membro é mais ativo. Aqui a igreja a gente incentiva muito o relacionamento. Como a gente é uma igreja pequena em número de pessoas, né? Nós temos cadastrados, nós temos que a gente ainda trabalha com aquela ideia de cadastrar os membros, né? Tem nome, endereço, etc. A gente tem 105 pessoas, mas na prática gira, né, em torno de umas 80, que nem sempre estão presentes na mesma, mas tem aquele que só vê uma vez por mês, né? Tem aquele que está mais frequente. Então, esse grupo, por ser um grupo menor, é um grupo que se conhece, né? E quanto mais tempo está aqui, mais há essa proximidade, esse conhecimento. Então, a gente não é uma igreja que as pessoas entram e saem sem contato. Né? A gente procura incentivar a convivência e a igreja está atenta nessas pessoas. Que penso ser problemático para uma igreja de 5.000, 10.000 membros, né? Que aí vira mais uma reunião de uma multidão que vai lá consumir, né? Um show, uma boa pregação, uma boa música, etc. Mas não cria relacionamento. Igreja, para mim, é uma comunidade relacional. É relacionamento com Deus e uns com os outros. Né? O corpo tem que estar ligado de alguma forma, né? Interagindo de alguma forma. Sim. Na Batista em si, ela tem algum projeto de acolhimento para pessoas que estão em necessidades, assim, moradores, tem algum projeto assim? As igrejas batistas, elas têm os projetos sociais, e nós, no caso, a igreja local, nós apoiamos os projetos sociais da denominação. Aqui, por exemplo, na região de Osasco, a gente tem a Cristolândia, né, que é um sistema nosso batista no Brasil inteiro, que acolhe e trabalha com drogaditos, né? Pessoas, seja álcool, outros tipos de drogas, né? Até drogas ilícitas, são acolhidos, né? Tratados, e tem todo um programa de recuperação. E tem ações pontuais, né? Feitas de ir ao encontro de morador de rua, mas tem um trabalho já permanente, no caso, com as nossas instituições, como as Cristolânias, né, que são casas de recuperação, temos os lares
batistas que acolhem idosos, tem de crianças, são várias instituições espalhadas aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então a gente apoia essas instituições diretamente. Sim. E aqui o senhor, não só o senhor, mas a Batista em si, né? A comunidade aqui, ela tem um planejamento estratégico para atingir mais membros, assim, algo novo? Ou prefere se manter assim, como está na palavra, e vem quem está buscando isso mesmo? A gente procura fazer pelo menos uma vez por ano um trabalho voltado para um desafio de evangelização. Às vezes um trabalho na própria região mesmo, desde o da moda antiga, né, de uma distribuição de folheto, né, um pedágio tal, e tudo, como também as ações dos cultos nos lares focados para que aquele membro da igreja possa levar um parente, um amigo, um vizinho, que tem inicialmente um preconceito em relação ao templo, né? Para a igreja, né? Para o templo, mas não tem resistência se for para a casa de uma pessoa amiga. Então, em dados momentos do ano, a gente faz esses programas para incentivar. E além das atividades locais, né? Redes sociais, etc., que a gente divulga a igreja, e vez por outra chega alguém que tem a ver com rede social, que conheceu, e aí a gente trabalha com essas pessoas. Sim, aqui dos eventos o senhor já falou, mas assim, para muitas pessoas que não conhecem, eu já conheço como tomada, mas as tomadas de decisões da Batista, como funciona assim para quem não conhece? Que muitos vêm dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, que o pastor é aquele que decide tudo, o irmão não tem voz. Como funciona aqui na Batista? No nosso caso, da Igreja Batista, principalmente as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, Sim. a gente defende e pratica, né, a autonomia da igreja local. Nós somos filiados, né, por proximidade, à Associação Regional aqui de Osasco, à Convenção Batista do Estado de São Paulo e à Convenção Batista Brasileira. A igreja tem essa iniciativa de se associar e pactua, né, a mesma declaração de fé e a liberdade de formas de expressão, né, de culto. Não há uma ingerência, né, de cima para baixo. A nossa relação é de cooperação e eticamente de fidelidade à doutrina, né, às práticas batistas, e o nosso governo, como toda igreja batista, é um governo de assembleia, né, local, um governo congregacional, e nesse governo, a gente, nessa rotina, no nosso caso, a gente tem assembleias a cada 2 meses, e extraordinárias, né, quantas forem necessárias para outras decisões mais capitais e até às vezes jurídicas. Por exemplo, vamos vender o templo, por exemplo. Não é uma diretoria isolada que vai decidir isso. Estatutariamente temos que levar para a Assembleia da Igreja, onde todos os membros civilmente capazes podem votar, podem falar. E é assim que a gente procede, né? E há os relatórios em cada Assembleia, relatórios financeiros, algumas decisões são tomadas em Assembleia, e tem a administração no interregno, né, por delegação da Assembleia da Igreja, para que a diretoria faça a parte administrativa, para que os ministérios fluam com suas atividades, suas programações. A recepção de membros também é feito em Assembleia, quando vem de outras igrejas, ou pela via do batismo, também é caracterizado uma Assembleia, com culto. Então é assim a vida da Igreja Batista local, né, local. O pastor é convidado via Assembleia da Igreja, o pastor pode ser presidente, mas não obrigatoriamente, né, e quando, no caso, é presidente, homologado todo ano, né, como presidente, e como pastor, enquanto bem servir. A igreja pode dizer, pastor, já chega, ou o pastor pode entender que não quer mais ficar à frente da igreja e também deixar.
Essa é a forma que a Igreja Batista se administra. Sim. Minha comunidade aqui oferece estudos bíblicos, capacitação para os membros. Que método aqui os senhores utilizam? É que a gente tem a rotina de escola bíblica, onde a gente tem a sequência de discipulado bíblico, vez por outra retomando as doutrinas fundamentais, mas sempre com foco bíblico. E, eventualmente, nós organizamos um congresso, um trabalho de treinamento para capacitar, para qualificar a membresia nessas áreas ministeriais. Né? Então, temos algo que, de acordo com o foco do ano, da necessidade, a gente promove ou incentiva membros da igreja, líderes que estejam participando de outros congressos, promovidos pela própria denominação, ou até uma igreja que promoveu algo e a gente fica sabendo e indica para que os membros da igreja estejam ali recebendo a capacitação. Ah, sim. E como é feita a seleção dos temas abordados nos estudos, nos sermões? Os sermões é muito da visão do próprio pastor, né? O próprio pastor. No meu caso, eu costumo fazer um calendário, no mínimo, de um mês. Mas normalmente eu trabalho com 3 meses. Às vezes, como eu uso a pregação expositiva, às vezes a gente vai na sequência de um livro, uma carta paulina, uma Tessalonicenses. E também tem algumas situações que são pregações sem essa sequência comprometida com o livro, mas sempre expositiva. Né? Esse é o caso da pregação de púlpito. Quanto à rotina da escola bíblica, aí é definida pela liderança da própria escola bíblica, né? O Ministério de Ensino da Igreja, que segue alguma literatura que a gente tem tranquilidade, né? Com a questão bíblica e doutrinal, que pode ser da própria denominação, que é mais usual, ou de uma editora independente, que passa pelo nosso crivo do conteúdo, sim, da biblicidade, etc. E a gente usa ou um trimestre ou quadrimestre. Tem aquelas revistas assim, tem os temas, né? Que são disponibilizadas para todos, né, que fazem parte, que frequentam a escola bíblica dominical. Sim. E tem algum programa de formação contínua para os líderes? Não, é o que eu falei, não tem um programa definido, tem um workshop ou um congresso, quer nosso ou de outra, ou da própria denominação, que a gente incentiva a participar, a depender da demanda, né, do foco, sim, do ano. Né? Quando a gente quer dar mais um foco missionário, nós incentivamos nesse aspecto, né? Um foco mais de treinamento voltado para a questão da escola bíblica, trabalhamos com isso. Se é na música, focamos para atender essa demanda. Sim. E como o senhor planeja as celebrações e os cultos? Como que o senhor divide? Os cultos que são atrelados a datas especiais, normalmente nós já fazemos a agenda do ano, porque tem datas que são fixas na denominação. Né? Por exemplo, as mulheres aqui, elas têm o próprio aniversário da organização, né? Que se chama Mulheres Cristãs em Missão, que tem as datas fixas delas, que elas promovem os eventos delas, como por exemplo, na primavera tem a festa da primavera, né? Que na verdade são sempre eventos pontos que tanto servem para a integração, comunhão das mulheres, como também a oportunidade de trazer pessoas que não são ainda, né, convertidas, mas são do relacionamento das mulheres. E as datas, de alguma forma, linkadas com a própria denominação. Por exemplo, no mês de setembro, nós temos as campanhas missionárias voltadas para missões nacionais, apoiando os projetos da Junta de Missões Nacionais da nossa convenção, né, de manter os projetos, abrir novos projetos. Então, em março é missões nacionais, missões mundiais.
Em junho e julho, missões estaduais. Em setembro, missões nacionais. Então tem aqueles eventos que já são dentro de um programa proposto pela própria denominação. A gente é livre para apoiar ou não, né, ter os nossos particulares, mas nós unimos, né, aquilo que é mais local com aquilo que é proposto pela convenção, aí nos organizamos com essas ênfases. Né? Sim. Como eu já vi, sei que tem espaço, mas vou perguntar assim para quem não conhece, né? Há espaço para participações dos membros na liturgia? Se sim, como isso acontece? O membro pode ajudar, pode pregar, pode dar um ensino? A liturgia, né, o culto, como a gente chama, tem diversas participações, né? A questão da música, tem as participações já com o próprio ministério local, ou em alguns eventos chamamos outros. Temos os outros comícios que fazem parte, né, da programação, desde dar um aviso, né, até mesmo também a pregação. A pregação a gente usa ter alguns irmãos que consideramos preparados ou que são preparados por nós, e o da oportunidade faz parte do preparo, que eles são escalados, né, para estarem eventualmente também do púlpito pregando. Né. E a própria escola bíblica a gente usa como um treinamento também para essas pessoas. Muitos são professores da escola bíblica, são aqueles que a gente também usa no contexto de poder usar o púlpito, pregar e tal, porque a gente liga sempre, né? Testemunho de vida do nosso conhecimento, conhecimento e compromisso com a doutrina bíblica, para não pregar nenhuma heresia. Exatamente. Heresia. E também a questão da capacidade da pessoa em estar à frente, em falar, etc. Então, une essas três coisas, né? E aí damos oportunidade e vamos treinando as pessoas. Independente de elas estarem fazendo seminário teológico, ou não, ser seminarista ou não. Né? E isso serve como oportunidade e também a gente está se ouvindo, né? Isso ocorre no mínimo a cada 2 meses, 3 meses. Por exemplo, esse mês nós tivemos um irmão que pregou, né, que ele é professor da escola bíblica. Vamos ter mais, esse mês de setembro, vamos ter mais 2 também pregando em outras ocasiões. E por vezes tem também obreiros de fora que também nosso convite. O que eu gosto muito daqui é a participação. Igual na escola dominical, tipo, irmão, vamos ler de tal a tal versículo. Aí o irmão lê outro versículo, outro lê outro. Se tem uma dúvida, o irmão pode perguntar. Essa parte é que eu gosto muito da Batista. E quais são os planos aqui para o futuro dessa comunidade de fé? Olha, os planos, a gente obviamente deseja que a igreja, do ponto de vista bíblico, seja cada vez mais uma igreja madura, calcada, firmada na palavra, né, na palavra de Deus, e os crentes sempre focados num bom testemunho, em refletir o caráter de Cristo, e isso ser um meio de evangelização, de trazer pessoas, né, e esse o nosso objetivo. E na parte prática, obviamente, algumas estratégias de evangelização, desde, como falei, né, cultos nos lares, estudos bíblicos, eventos especiais, por vezes a gente faz alguma viagem missionária, de ir, né, em algum local, até incentivando a membresia, como também recebendo grupos que estão nesses empreendimentos. Sim, e eu sei que a gente tem aqui nessa igreja uma psicóloga, né? Mas como que funciona aqui para atender essas emergências da sociedade, questão de saúde mental, justiça social? Nós temos, no caso, eu atendo como psicanalista, como psicopedagogo, temos uma irmã também que ela é psicóloga, embora ela só dê atendimento clínico em última instância, porque ela fez uma opção mais para um trabalho voltado à
questão do corpo, né, da nutrição e etc, etc, mas também ela está disponível para alguma emergência nesse sentido, e no caso, muitas vezes a igreja acolhe, e quando não é no campo do aconselhamento bíblico, pastoral, encaminha, né, encaminha para um terapeuta de confiança nossa, para que dê sequência ao atendimento, e no caso, se a pessoa tiver dificuldade até de pagar, muitas vezes a igreja, através da ação social, pode apoiar, né, um tratamento inicial, no mínimo para atender a emergência. Né? Sim, isso é muito bom. Igual eu estava comentando que um amigo nosso, a esposa dele foi numa igreja pentecostal, ela já tinha muitos casos de suicídio na família, o irmão, a mãe se suicidou. Ela foi numa igreja dessas pentecostal e o irmão começou a falar que o filho deles estavam endemoniados, o marido estava traindo e tudo, tanto é, e ela teve um encaminhamento para o CAPS, mas ele falou, não vá para o CAPS, porque lá ninguém volta, é todo mundo louco. E ele enganou ela num jeito do aprisco, que ela quase se matou também, deu até trombose nela, quase perdeu o casamento. Então eu acho importante a questão dos senhores analisarem e falar, não, precisa sim, no caso, não é só tudo demônio, e etc. Eu acho isso legal. E para terminar aqui, como a comunidade, se ela busca se adaptar às mudanças culturais ou não, e se sim, como teria essa adaptação a essas mudanças contemporâneas que estamos tendo aí na sociedade? Olha, a igreja, no caso, a Igreja Batista, como eu falei, embora as igrejas sejam locais, sejam autônomas, né, mas a gente tem um perfil bíblico e doutrinário, um comprometimento. Né? E a gente entende que, lógico, em termos de culto, ajustar-se, né, a questão cultural, eu penso que muitas igrejas foram se ajustando, mas aos modismos de época a gente não se ajusta. Né? A gente respeita, no caso de algumas igrejas, por exemplo, a famosa igreja parede preta, não é o nosso caso. Né? Essas atendem um tipo de demanda, de expectativa. O nosso foco é discipulado bíblico, incentivando a transformação do caráter, né, do crente, que manifeste, né, o caráter de Cristo, do Espírito, e se posicione dentro da sociedade como o melhor cidadão possível, né, porque a gente entende que o exercício da cidadania e até a participação política constituem-se oportunidades para um bom testemunho. E a prática de culto nossa, a gente procura não alterar. A igreja, aqui a forma de culto é um misto, né? Vamos dizer assim, a gente canta eventualmente hinos do cantor cristão, né? Que é o hinário anticristo, na Igreja Batista, mas a contemporaneidade musical a gente aceita bem, e o princípio nosso é, como música para a gente ensina, né? Que é o diferencial da música nossa, podemos dizer evangélica, né? Por assim dizer, o diferencial não é melodia, não é ritmo, é a letra. Sim. É a letra. Porque música sem letra é igual o canto dos pássaros, o som das ondas e dos ventos, que podem ser agradáveis, mas não salvam. Sim. O que salva é a palavra, né? O que vai impactar, confrontar é a palavra. Quer a palavra ensinada na escola bíblica, quer do púlpito, quer a palavra cantada. E a gente sempre trabalha com isso, com os nossos músicos. Né? A música ensina, a música não é louvor, é um meio de louvar a Deus. Né? O louvor é a expressão comprometida, declarada, né? Do reconhecimento de Deus, das suas obras e etc. Porque isso é o que vai tocar na alma das pessoas. Então a gente entende que é manter a fidelidade bíblica e crer no poder da palavra. E não atrapalhar a palavra. Né? E obviamente, em nenhum sentido. Nem numa religiosidade fria, nem numa apelativa emocional. Mas crer que a
a palavra ministrada das suas diferentes formas, é o que o Espírito vai usar para chamar o ser humano ao arrependimento, à conversão e essa vida em comunhão como igreja. Então a gente tenta posicionar a igreja nesse universo de estar no mundo e não criar, né, inventar coisas simplesmente para ser uma comunidade atrativa em relação a essas práticas aí. A gente crê no poder da palavra. As estratégias são bem-vindas, são ótimas, né? Só que a gente entende que a gente não depende delas para que a igreja cresça, depende desse comprometimento, né, com a palavra, com a conversão, com o bom testemunho, e o Espírito Santo vai agindo. Né? Vai fazer a parte dele. A gente crê, né? A gente crê. Sim. Senão não seríamos igreja, né? A igreja, ela crê na ação do Espírito Santo. Né? Desde já eu já agradeço, pastor, por ter disponibilizado esse tempo para a gente, esse trabalho que eu estou fazendo aí. O senhor foi sempre muito acolhedor, respeitoso, gostei muito. Se o senhor quiser deixar uma palavra, um trecho só para meditação. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar um pouco, né, daquilo que é a nossa realidade ministerial, de igreja, e incentivar que o irmão Jorge, né? Irmão Jorge. O teu nome completo é Jorge Gabriel dos Santos Marciano, de Marte mesmo. Marte mesmo. Que Deus te abençoe nessa busca, porque a gente tem que unir, né, o conhecimento bíblico, teológico, mas sem perder a dependência da ação do Espírito sobre nós, né? Dando iluminação, entendimento e encorajamento para a prática da fé. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Prega a palavra e aí o Espírito de Deus faz o resto. Né? Sim. Obrigado. Eu que agradeço. E foi isso. Obrigado, Kevão.